A gente fala muito sobre analisar empresas, comprar ações, comprar fundos imobiliários e tudo mais, mas depois de comprar tanta coisa, quando será que é a hora de vender os nossos ativos? Vamos falar disso hoje. Com a Bolsa Brasileira muito volátil nos últimos dias, com as notícias políticas vindo do Brasil e outras notícias vindas do exterior, muitas pessoas começam a ficar inseguras quanto aos seus investimentos e começam a se perguntar, será que é hora de vender? Por isso eu separei aqui os 4 momentos em que eu acho adequado que a gente faça a venda das nossas ações. E lembrando que só ganha dinheiro no mercado financeiro quem deixa o like nesse vídeo. Rola a tela aí pra baixo e me dá essa força? Então, simbora, tamo junto. E o primeiro desses momentos é caso ocorra a deterioração dos fundamentos. O que é isso? Bom, sempre que a gente vai comprar uma empresa, sempre que a gente vai comprar ações e se tornar sócio de uma empresa, a gente precisa de motivos que fizeram a gente comprar essa ação, a gente precisa de motivos que fizeram a gente querer ser sócio dessa empresa. Mas ao longo do tempo, pode ser que esses fatores que fizeram a gente querer ser sócio dessa empresa acabem se deteriorando, ou seja, é possível que a empresa se torne pior ao longo dos anos. E quando isso acontece, é muito importante que a gente realmente entenda o que mudou na empresa que fez ela piorar. E por isso que é tão interessante a gente estar ligado sempre na empresa, nos resultados que ela solta, nos comunicados, nos fatos relevantes que ela solta para o mercado. Já que não adianta nada a gente achar que uma empresa piorou se a gente não sabe realmente o que mudou lá dentro que fez esses fundamentos mudar. E vale lembrar que um único trimestre de resultados ruins de uma empresa não quer dizer que aquela empresa piorou de vez. Até porque a gente sabe que resultados de um trimestre ou de um ano, eles podem ser muito afetados por fatores não recorrentes. E são fatores que não ocorrem com frequência dentro da empresa, eles não são comuns, mas que podem sim levar a uma alteração no resultado final de uma empresa. Então, sempre que você achar que uma empresa está piorando, está perdendo os fundamentos, dá bem uma olhada mais aprofundada na empresa para você entender o que mudou para causar essa queda nos fundamentos e nos fatores que fizeram você se tornar sócio daquela empresa. E quando você identificar alguma empresa que você investe que está se deteriorando ou que está tendo algum problema de gestão ou coisa do tipo, você não pode hesitar em vender essa posição. E existe uma frase que diz: o primeiro prejuízo é o pior. Então, se você analisou a empresa e viu que ela realmente está piorando, cara, vende, não hesita, porque senão pode acabar sendo tarde demais depois. Um segundo momento adequado para a gente realizar a venda das nossas ações é quando a gente encontra melhores oportunidades no mercado em outras empresas. Até porque a gente sabe que no mundo dos investimentos a gente quer estar sempre investindo nas melhores empresas disponíveis. Então, quando aparece alguma nova empresa no mercado, ou quando você começa a estudar uma nova empresa e vê que ela é uma oportunidade maior do que as empresas que você tem em carteira, pode fazer sentido você vender um pouquinho das ações que você tem na sua carteira para comprar essa empresa que te soa como uma melhor oportunidade. E apesar de fazer sentido você vender algumas das suas ações para comprar ações de outras empresas, existem outras formas de você pegar essas oportunidades no mercado. Então, por exemplo, tendo uma reserva de oportunidade, tendo caixa na sua carteira, você vai ter sempre uma graninha ali para você conseguir justamente pegar essas oportunidades do mercado quando elas aparecerem, sem ter que vender as suas ações. E mesmo que você queira vender as ações de uma empresa que você tem em carteira para pegar essas novas oportunidades, uma movimentação mais inteligente pode ser vender uma parte das ações que você tem em carteira e ir comprando aos poucos essa empresa, essa nova oportunidade que você identificou. Afinal, não tem nada de errado em você continuar com as suas ações que você já tem na sua carteira de investimentos e ao mesmo tempo ir comprando outras empresas aos poucos. Então, o primeiro momento é quando a empresa está se deteriorando e o segundo momento é quando você encontra uma oportunidade melhor no mercado. O terceiro momento é quando você não deixa o like nesse vídeo. Então, quem não deixar o like nesse vídeo vai acordar com todas as ações da sua carteira vendidas amanhã, hein? Não, tô brincando. Vamos pro terceiro momento aqui. Bom, o terceiro momento é quando as ações que você tem começam a se tornar muito caras no mercado. Isso porque até as melhores das melhores empresas, elas podem se tornar maus negócios se você compra ela a preços muito altos, a preços muito caros. E por isso que é sempre interessante você estar conferindo o quão barato ou quão caro está uma empresa, relacionando o preço da ação com o valor que aquela empresa carrega. Bruno, mas como saber se uma ação está cara? Bom, tipicamente a gente considera que uma ação está cara quando o preço dessa ação está acima do preço que a gente estipulou como um preço justo para aquela ação. E a gente pode definir esse preço justo de várias formas, através do processo que a gente chama de valuation, ou mesmo comparando o preço das ações de uma empresa com o preço das ações de empresas do mesmo setor, de empresas semelhantes a ela. Mas uma ação estar cara não quer dizer que essa ação vai parar de subir ou que ela vai cair muito em pouco tempo. Muito pelo contrário, inclusive. Muitas empresas que são consideradas caras, elas continuam subindo e subindo por muitos meses ou até anos antes de sofrer algum tipo de correção. Por isso, eu acho que mesmo quando a gente vai vender alguma ação por ela estar cara, não faz sentido a gente vender tudo de uma vez. Como vocês podem ver, eu não sou muito a favor da gente sair fazendo movimentos bruscos no mercado financeiro, nem comprando todas as nossas ações de uma vez, nem vendendo tudo de uma vez. Muitas pessoas compram ações quando elas estão baratas e assim que as ações sobem de preço ou se valorizam, elas já vendem todas as ações, mas eu não sou muito fã dessa ideia. Eu acho que quando uma empresa ela se torna cara, a empresa continua sendo muito boa e você continua querendo ter ela em carteira, só que talvez
o preço dela esteja esticado. Então, na minha opinião, quando a gente acha uma empresa que é muito boa, a gente compra ela por um preço bacana e depois ela se valoriza e começa a ficar um pouquinho mais esticada, faz sentido a gente começar a vender, mas não liquidar completamente a nossa posição. Uma das estratégias utilizadas pela galera do mercado financeiro é a seguinte: quando você compra uma ação, quando ela está muito barata e ela se valoriza pra caramba e você ganha uma alta rentabilidade, né, você ganha muito lucro com essa ação, o que essa galera costuma fazer é vender uma parte da posição que eles têm nessas ações, mas essa parte é equivalente justamente ao aporte inicial que foi feito. Então, eles deixam o equivalente ao lucro que eles tiveram com essa operação. Então vamos lá para eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu comprei 100 ações da Via Varejo a R$5. E aí, um mês depois, as ações estavam R$10. Ou seja, o que antes eram R$500 viraram R$1.000. E aí eu falo, putz, eu tô achando que o Via Varejo tá meio caro. Mas ao mesmo tempo eu não quero tirar toda a minha posição de Via Varejo, porque eu acho que é uma empresa muito boa. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar R$500 dessa posição de R$1.000, porque R$500 foi o que eu aportei inicialmente. Então mesmo que as ações caiam de preço, eu não vou levar nenhum prejuízo, porque tudo que eu aportei inicialmente eu já tirei e agora tá só o meu lucro ali que vai ficar subindo ou descendo. Então essa é uma estratégia que eu acho que pode fazer um pouquinho mais de sentido, mas enfim, isso vai muito de você, mas eu não gosto muito da ideia de a gente liquidar completamente 100% da nossa posição porque a ação começou a ficar esticada. E o quarto e último momento onde eu acho mais adequado a gente fazer a venda das ações é quando a gente quer rebalancear a nossa carteira de investimentos. E eu acho que essa é a parte mais simples, né? Às vezes a gente compra alguma ação e quando essa ação se valoriza, ela acaba tomando um grande percentual da nossa carteira de investimentos, né? A nossa carteira acaba ficando muito concentrada em uma só empresa. E cara, independente da qualidade da empresa, independente da qualidade da ação, do futuro, do potencial que você enxerga para essa empresa, eu nunca acho que é interessante a gente deixar uma grande porcentagem do nosso patrimônio exposto a apenas uma empresa. Isso é correr um risco muito grande. Para saber quando vender uma ação para rebalancear sua carteira, você precisa estabelecer um certo limite de concentração, que seria basicamente qual que é a porcentagem máxima da sua carteira de investimentos que você aceita que uma única ação represente. Então, eu não quero que nenhuma ação represente mais de 20% do meu patrimônio. Então quando uma ação ela chegar, por exemplo, nos 22, 23, 25%, pode fazer sentido eu vender essa ação para rebalancear a minha carteira. Mas mesmo quando uma ação está crescendo, se valorizando, se tornando um percentual muito grande da sua carteira, sempre existe uma outra forma de rebalancear, através dos seus aportes. Ou seja, ao invés de vender ações para rebalancear sua carteira, você simplesmente espera para fazer o próximo aporte na sua carteira de investimentos e através desse aporte, investindo dinheiro em outras ações, você rebalancear a sua carteira. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma carteira com R$100 e 20 desses R$100 estão investidos em Itaúsa. Então 20% da minha carteira está investido em Itaúsa. Só que cara, eu não tô achando legal. Eu quero ter no máximo 15% da minha carteira em Itaúsa. O que eu posso fazer? Tenho duas opções. Ou eu posso vender um pouco das minhas ações de Itaúsa, ou então eu posso esperar para fazer o meu próximo aporte e quando eu for investir mais dinheiro, eu coloco em outras empresas. Então, por exemplo, no mês que vem eu vou aportar mais R$100. E aí, hoje, os R$20 de Itaúsa, eles representam 20% dos R$100. Mas, quando eu fizer o meu próximo aporte, esses R$20 eles vão passar a representar 10% da minha carteira total. Então basta eu investir esses próximos R$100 em outras empresas que não sejam a Itaúsa. Então assim, se você quiser, se você sentir que você precisa rebalancear vendendo, tudo bem, mas eu sou mais a favor, novamente, da gente rebalancear através dos aportes. Já que, se você está querendo rebalancear porque uma empresa se valorizou muito ou porque ela está representando um percentual muito grande da sua carteira, mas ela não é uma empresa que está cara e ela é uma empresa muito boa, que não se deteriorou nem nada do tipo, é melhor você não vender e simplesmente aumentar a sua posição em outras empresas que você gosta. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não se esquece de deixar o seu like. A maioria de vocês que assistem os vídeos do canal não são inscritos, então dá essa moral aí, clica no botãozinho vermelho e se você tiver afim, aperta o sininho aí do canal também para você receber notificações quando saírem novos vídeos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, comenta alguma coisa, comenta um feedback aí também. Tamo junto, um abraço e falou!